O que você faria se hoje herdasse uma grande fortuna? Gastaria tudo em prazeres? Arriscaria em investimentos ousados? Ou transformaria isso em um patrimônio que sustente seu futuro? Na Bíblia, o filho pródigo escolheu desperdiçar tudo, ficando sem nada. Arrependido e forçado a voltar para casa e pedir perdão ao pai. Hoje, milhões de investidores repetem o mesmo erro, mergulham em manias de meme stocks, criptomoedas e startups deslumbrantes e perdem tudo porque lhes falta conhecimento, disciplina e paciência para pensar a longo prazo. Não deixe que um momento de empolgação destrua anos de suor e poupança. Invista com sabedoria, com razão, planejamento e uma visão que perdure. Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. ***. Cada palavra aqui é cuidadosamente criada para ***inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. ***. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Estamos comprometidos em orar para que o seu negócio cresça e prospere. ***. Explore as lições de hoje para aprender como antecipar pontos de reversão no mercado e receber conselhos práticos para investimentos de curto e longo prazo. ***. Evite investir de forma imprudente. Uma lição do filho pródigo. Introdução. Imagine receber uma grande quantia de dinheiro de uma só vez, seja um bônus generoso no final do ano, uma indenização por saída antecipada ou uma herança inesperada. No auge da empolgação, você se vê atraído por grupos de investimento fervorosos no Telegram ou seduzido por promessas de dobrar seu capital em 3 meses, em uma corretora da moda. Poucas semanas depois, percebe seu dinheiro evaporar, junto com o sonho de enriquecer rápido. Infelizmente, esse cenário é mais comum do que se imagina. É a mesma lição atemporal contada por Jesus em Lucas 15 versículo 13 e 14 sobre o filho pródigo. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. Essa história não é apenas um alerta sobre desperdício material, é um chamado à reflexão sobre como gerimos recursos e tomamos decisões financeiras sem disciplina. Lições do filho pródigo. Em Lucas 15 versículo 13-14, vemos um jovem imaturo, exigindo sua parte da herança antes do tempo, partindo sem propósito nem plano. Gastou tudo em prazeres vazios, até ficar sem nada. Desesperado, aceitou o trabalho mais humilhante, cuidar de porcos, chegando a invejar a comida deles para não morrer de fome. Essa narrativa eterna reflete, como um espelho, os erros que muitos ainda cometem hoje, especialmente no universo dos investimentos. Se olharmos com atenção, encontramos 4 lições fundamentais. Tecla 1: Decisões impulsivas, agir sem refletir. O filho mais novo tomou uma decisão precipitada, exigiu sua herança e saiu de casa imediatamente, sem imaginar como faria aquele dinheiro render ou como enfrentaria os riscos longe da proteção paterna. Da mesma forma, hoje muitos compram criptomoedas da moda, ações quentes, ou entram em esquemas que prometem lucros exorbitantes, esgotando economias para perseguir a ilusão de ficar rico rápido. O resultado costuma ser perda total do capital e da confiança. Lição: deixe a razão guiar suas emoções. Jamais invista apenas movido por empolgação ou medo de perder uma oportunidade. FOMO. Tecla 2: Falta de visão de longo prazo, ausência de reserva de emergência. O filho pródigo carregava muito dinheiro, mas nenhum plano. Quando ficou sem, não tinha a quem recorrer, nem como recomeçar. No mundo dos investimentos, quem foca só em ganhos imediatos e negligencia uma reserva de emergência ou seguros adequados, fica vulnerável quando o mercado oscila ou surge uma crise inesperada. Lição: um investidor sábio sempre mantém uma reserva equivalente a 3 a 6 meses de despesas básicas, e nunca aposta tudo em um único ativo. Tecla 3: Desperdício, gastar com o que não gera valor.
O filho pródigo gastou sua riqueza em prazeres momentâneos, sem criar nada duradouro. Quando o divertimento acabou, restou apenas arrependimento e miséria. Hoje, muitas pessoas fazem o mesmo, gastam bônus em bens de luxo, viagens extravagantes ou investem em projetos brilhantes, sem consistência, esquecendo de construir ativos que gerem renda real. Lição: dinheiro bem empregado se transforma em patrimônio. Mal empregado é apenas uma oportunidade que se queima. Use seus recursos para adquirir conhecimento, habilidades e aplicações transparentes e seguras. Tecla 4 Consequências dolorosas: o preço do arrependimento. Quando perdeu tudo, o filho pródigo perdeu também o orgulho. Perdeu amigos, dignidade, e por fim, voltou arrependido para pedir perdão. Do mesmo modo, investir de forma cega pode levar a dívidas impagáveis, destruição de laços familiares e crises emocionais profundas. Lição: não espere perder tudo para entender o valor da disciplina. Ela é o cinto de segurança que protege o investidor durante as tempestades do mercado. Exemplos reais: o filho pródigo na economia moderna. Casos reais, como a bolha das meme stocks, o colapso da FTX ou a derrocada da WeWork, ilustram claramente como a imprudência e a falta de planejamento ainda arruinam patrimônios hoje, nos mesmos moldes que arruinaram a fortuna do filho pródigo. Marca de verificação. Mensagem final. A história do filho pródigo continua viva para nos lembrar: administre seu patrimônio com sabedoria, disciplina e visão de longo prazo, ou você corre o risco de perder tudo. Unindo inteligência financeira moderna com valores eternos das Escrituras, você se torna um mordomo fiel, alguém que não apenas preserva recursos, mas os multiplica para o bem de sua vida, família e comunidade. Brilhos. Comece sua jornada de investimento com cautela e propósito, para nunca ter que se arrepender como o filho pródigo. Tecla 1 A febre das meme stocks em 2021. Em 2021, uma onda de investidores pessoas físicas, impulsionados por postagens no X, Twitter, e fóruns como o Reddit, elevou os preços das ações da GameStop e da AMC a patamares inimagináveis. Uma conta simbólica, @RuaLinkit no X, tornou-se o rosto desse movimento, com análises meio sérias, meio satíricas, e o grito de guerra, "Road to the Moon". Milhões de investidores comuns correram para comprar no pico dos preços, ignorando totalmente que os fundamentos dessas empresas não haviam mudado. Quando a febre passou, os preços despencaram drasticamente. Milhares perderam suas economias de vida inteira apenas por terem seguido cegamente a onda de FOMO, uma versão moderna do filho pródigo, queimando dinheiro sem plano de longo prazo, sem entender de fato o ativo que estavam segurando. Tecla 2 O colapso da FTX em 2022. A FTX já foi um gigante no setor de corretoras de criptomoedas, amplamente divulgada como transparente, de alcance global e com promessas de rendimentos elevados para os investidores. Em poucos anos, a FTX alcançou uma avaliação de bilhões de dólares, atraindo uma multidão de investidores individuais e grandes fundos institucionais ao redor do mundo. Porém, em novembro de 2022, um escândalo veio à tona. A empresa tinha uma gestão fraca. Recursos foram usados de forma indevida e apostas arriscadas foram escondidas. Em questão de horas, a FTX declarou falência, e bilhões de dólares dos investidores simplesmente evaporaram. Milhões de pessoas haviam esgotado suas poupanças para comprar moedas, fazer staking ou manter ativos na FTX, sem sequer verificar a legalidade, a estrutura de custódia ou os riscos ocultos, exatamente como o filho pródigo, que desperdiçou a herança e ficou de mãos vazias quando chegou a tempestade. A queda dolorosa da WeWork. A WeWork já foi uma das startups unicórnio mais celebradas do mundo, com um modelo de espaços de trabalho compartilhados, prometendo revolucionar a forma de trabalhar. Com o apoio do SoftBank e de diversos fundos gigantes, a WeWork atingiu um valor impressionante de 47 bilhões de dólares em 2019.
No entanto, por trás do brilho, o modelo de negócios queimava dinheiro sem controle, expandindo-se rapidamente por meio de dívidas, sem se preocupar com a sustentabilidade real. Quando a empresa se preparava para abrir capital, IPO, seus relatórios financeiros expuseram a verdade: prejuízos constantes, governança caótica e uma cultura interna desregrada. Resultado: o IPO foi cancelado. O fundador foi forçado a deixar o cargo de CEO e a empresa ficou à beira da falência. Em 2023, a WeWork praticamente entrou em colapso, levando consigo bilhões de dólares de capital dos investidores, tudo porque muitos se deixaram encantar pela promessa doce e ignoraram os riscos fundamentais. Dedo para a direita lição: o brilho externo jamais substitui o valor real e duradouro. Um investidor sábio precisa olhar além do verniz para enxergar a estrutura verdadeira. Tecla 3 Ganhadores de loteria: quando ter muito dinheiro não significa ser rico de verdade. Jack Whittaker, o homem que ganhou 315 milhões de dólares na loteria Powerball em 2002, é um exemplo real do filho pródigo em pleno século XXI. Em uma única noite, tornou-se multimilionário, mas não tinha qualquer habilidade de gestão financeira. Jack gastou sem limites em cassinos, imóveis de risco e presentes para todos à sua volta, acreditando que o dinheiro nunca acabaria. Apenas 5 anos depois, quase toda a fortuna desapareceu. Ele enfrentou o colapso da família, uma avalanche de processos judiciais e traumas emocionais que nenhum dinheiro poderia curar. Dedo para a direita lição: o dinheiro é apenas uma ferramenta, sem sabedoria e disciplina, pode se tornar a semente da destruição na vida de uma pessoa. Psicologia e comportamento do investidor, lições do filho pródigo. A ruína do filho pródigo não se resume a gastar sem controle, a raiz mais profunda foi a falta de domínio próprio, de entendimento e decisões guiadas por emoção. Até hoje, esses mesmos fatores são a doença silenciosa, que faz muitos investidores perderem dinheiro no mercado. Tecla 1 Psicologia do FOMO, decisões emocionais que destruem o lucro. FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, é uma das forças mais poderosas que levam pessoas a apostas financeiras arriscadas. Segundo um relatório da Dalbar, nos últimos 20 anos, o investidor médio obteve apenas 5,19% ao ano, enquanto o índice S&P 500 entregou 9,85% ao ano. O principal motivo? Compras e vendas apressadas, influenciadas por notícias sensacionalistas, boatos e o comportamento de manada, em vez de seguir um plano de longo prazo. Dedo para a direita lição: assim como o filho pródigo se deixou levar por prazeres momentâneos sem pensar no amanhã, o investidor dominado pelo FOMO entra no ciclo de comprar na alta e vender na baixa, desperdiçando lucros e paz financeira. Tecla 2 Viés cognitivo, armadilhas invisíveis da mente. Outro obstáculo psicológico é o excesso de confiança, overconfidence, quando o investidor acredita que sabe tudo e pode vencer o mercado apenas com intuição. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que quem faz muitas operações por impulso tem, em média, 6% de retorno a menos do que quem mantém uma carteira estável e diversificada. Além disso, o viés de aversão à perda, loss aversion, faz com que muitos segurem investimentos ruins por tempo demais, na esperança de recuperação, e vendam cedo demais os ativos lucrativos, o que reduz drasticamente o rendimento potencial. Dedo para a direita lição: a natureza humana protege mais o ego do que a carteira. Manter disciplina e fidelidade à estratégia de longo prazo é a única forma de vencer esses vieses invisíveis, mas custosos. Uma pesquisa da Standard & Poor's revela que apenas 57% dos americanos possuem conhecimento financeiro básico. Isso explica por que tantas pessoas colocam dinheiro em canais de alto risco sem entender o ciclo de mercado. Os juros compostos, a gestão de portfólio ou a diversificação de risco. Dedo para a direita lição: dinheiro pode ser conquistado novamente, mas quando se perde conhecimento,
Perde-se tudo. Investir em educação financeira é sempre o rendimento mais sustentável. Estratégias para evitar investimentos imprudentes, lições do filho pródigo. A história do filho pródigo é um espelho atemporal que reflete erros financeiros clássicos: agir por impulso, não ter um plano, desperdiçar recursos e acabar sem nada. Para não repetir o mesmo tropeço, o investidor de hoje precisa construir uma estratégia sólida de gestão de riscos. Com disciplina. A seguir, 4 princípios essenciais. Tecla 1. Pesquise bem, saiba exatamente onde está colocando o seu dinheiro. Ninguém entra em um investimento sábio de olhos vendados. O filho pródigo fracassou porque gastou sem ponderar. O investidor moderno fracassa quando investe baseado em boatos e promessas chamativas, sem entender os detalhes reais. Dedo para a direita. Exemplos. Se for investir em ações, reserve tempo para ler relatórios financeiros, analisar índices importantes como EPS, PL, ROE e acompanhar fontes confiáveis como Bloomberg e Financial Times. Se for investir em criptomoedas, entenda a tecnologia blockchain, como funciona o token, o modelo de segurança e o enquadramento legal antes de clicar em comprar. Lâmpada princípio. Todo investimento feito na ignorância não é investimento, é aposta. Tecla 2. Tenha um plano de longo prazo, não persiga apenas lucros imediatos. O filho pródigo não tinha visão para o futuro, por isso gastou tudo rapidamente. O investidor moderno corre o mesmo risco se não tiver um plano financeiro claro e realista. Dedo para a direita. Exemplos. Defina objetivos claros: poupar para a aposentadoria, comprar uma casa, fundo de estudos para os filhos, etc. Um investidor jovem pode escolher alocar 70% em ações para aproveitar o potencial de crescimento e 30% em títulos para reduzir a volatilidade. Use ferramentas de planejamento financeiro como Morningstar, Personal Capital ou Money Lover para acompanhar o progresso e ajustar o rumo quando necessário. Lâmpada princípio. Investir sem objetivo é como conduzir um barco sem leme, as ondas te levam para onde quiserem. Tecla 3. Diversifique o portfólio, o melhor escudo contra riscos. Se o filho pródigo tivesse reservado parte da herança para gerar renda e outra parte como reserva, sua história poderia ter sido diferente. Da mesma forma, o investidor de hoje deve repartir o capital entre diferentes ativos para reduzir o risco total. Dedo para a direita. Exemplos. Um portfólio equilibrado pode incluir ações blue chip, títulos do governo, imóveis indiretos via fundos imobiliários como o Vanguard Real Estate, ETF, VNQ, e uma pequena parte em ouro ou outras commodities. De acordo com a Vanguard, um portfólio diversificado pode reduzir a volatilidade dos rendimentos em até 50%, trazendo mais tranquilidade ao investidor diante de choques do mercado. Lâmpada princípio. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, um conselho clássico de Warren Buffett que nunca perde valor. Tecla 4. Controle as emoções e mantenha a disciplina, a razão é sua fortaleza mais segura. Muitos investidores não quebram porque o mercado é cruel, mas porque suas próprias emoções transformam cada onda do mercado em uma tempestade interior. Dedo para a direita. Estratégia prática. Adote o Dollar Cost Averaging, investimento periódico, ou seja, invista um valor fixo todo mês, independentemente de o preço subir ou cair. Isso elimina o medo de comprar no topo, vender no fundo, suavizar a volatilidade e cria o hábito de disciplina. Exemplo prático: investir $500 americanos, mês de forma consistente em um ETF como o SPDR/SIP 500 ETF, SPY, ao longo de anos aumenta as chances de um retorno estável. Em vez de aplicar tudo de uma vez e correr o risco de comprar na hora errada. Lâmpada princípio. Disciplina é o cinto de segurança que impede você de cair quando o mercado despenca. Tecla 5. Busque orientação de especialistas, não caminhe sozinho na jornada do investimento. O filho pródigo não teve ninguém para orientá-lo ou aconselhá-lo, o resultado foi uma herança desperdiçada. O investidor moderno é muito mais privilegiado,
Hoje existe uma abundância de consultores e ferramentas disponíveis. Dedo para a direita. Sugestões. Procure planejadores financeiros certificados, CFP, para elaborar um plano personalizado. Otimizar impostos e estruturar a aposentadoria. Use plataformas de robo-advisors, como o Betterment ou o Wealthfront, para receber orientação automatizada, economizar custos e evitar vieses pessoais. Lâmpada princípio. Uma visão profissional pode impedir você de tomar decisões precipitadas em momentos de pânico. Tecla 6. Use a tecnologia com sabedoria, não transforme aplicativos em uma arma de dois gumes. Hoje em dia, basta alguns segundos para comprar ações, criptomoedas ou até operar com alavancagem alta pelo celular. A tecnologia facilita tudo, mas também esconde armadilhas. Dedo para a direita. Exemplos. Aplicativos como Yahoo Finance, Bloomberg e Robinhood são ótimos para acompanhar preços e notícias em tempo real. Porém, notificações push do tipo "preço subiu 5%" ou "nova moeda listada" podem facilmente estimular negociações impulsivas, fazendo você perder o foco da estratégia de longo prazo. Lâmpada princípio. Use a tecnologia para analisar e monitorar, não para tomar decisões apressadas movidas pela emoção. Investir com ética, gerir o patrimônio com sabedoria no espírito bíblico. A história do filho pródigo é mais do que um alerta contra o desperdício e a irresponsabilidade, em essência. Revela o princípio da mordomia responsável, o respeito a valores éticos e o impacto positivo na comunidade. Hoje, tudo isso se traduz claramente no crescimento da cultura de investimentos éticos. Tecla 1. Investir não apenas pelo lucro, mas também pelo bem duradouro da sociedade. Num mundo cada vez mais atento às mudanças climáticas, à justiça social e à governança transparente, o investimento ESG, Environmental, Social, Governance, vem ganhando força. Dedo para a direita. Exemplo prático. O iShares ESG Aware MSCI USA ETF, ESGU, gerido pela BlackRock, já captou bilhões de dólares porque seleciona empresas comprometidas com a responsabilidade ambiental, o bem-estar dos colaboradores e uma governança transparente. Diversos estudos mostram que empresas com fortes padrões ESG costumam ter maior resiliência em crises, melhor gestão de riscos e lucros mais sustentáveis para os acionistas. Lâmpada princípio bíblico. Sob a ótica da fé, possuir riqueza é uma responsabilidade de administrar, não de desperdiçar. Investir com ética é prova de que você usa os recursos de forma correta, gerando benefícios duradouros para a comunidade e cuidando do meio ambiente criado por Deus. Tecla 2. Perdão e aprendizado com os erros. O dinheiro pode se perder, mas a lição é inestimável. A história do filho pródigo não termina na derrota, mas sim nos braços abertos do pai. Uma linda imagem de perdão e segunda chance. No mundo dos investimentos, todos cometem erros: comprar na alta, vender na baixa, acreditar em boatos, perder dinheiro por falta de conhecimento. O mais importante é ter humildade para parar, reconhecer os erros e reconstruir a estratégia com base na experiência adquirida. Dedo para a direita. Lição prática. Muitos investidores perderam grandes quantias em quedas como FTX ou bolhas de meme stocks, mas mudaram de mentalidade, passaram a estudar seriamente, buscar orientação de especialistas, diversificar portfólios e priorizar fundos ESG para um crescimento mais sólido e duradouro. Eles deixaram de ver investimento como aposta e passaram a enxergá-lo como uma jornada de mordomia responsável, servindo a propósitos melhores para si mesmos, suas famílias e a sociedade. Uma lição prática do filho pródigo para o investidor moderno. A história do filho pródigo não é apenas uma parábola moral, é um guia vivido para qualquer pessoa que queira navegar no mundo atraente, mas cheio de riscos, dos investimentos. Ela revela o preço inevitável de decisões impulsivas, falta de conhecimento e ausência de um plano financeiro sólido. As lições duras da febre das meme stocks, do colapso da FTX e da queda da WeWork provam uma verdade:
O mercado financeiro não perdoa descuidos. Para não repetir os mesmos erros, todo investidor deve: marca de verificação pesquisar a fundo antes de aplicar dinheiro. Marca de verificação ter um plano de longo prazo alinhado aos objetivos de vida. Marca de verificação diversificar o portfólio, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Marca de verificação controlar as emoções e manter disciplina como muralha de proteção do patrimônio. Marca de verificação buscar orientação de especialistas, uma visão imparcial muitas vezes vale mais do que um grande patrimônio. Mais importante ainda, una a inteligência de negócios moderna aos valores bíblicos eternos para se tornar um mordomo sábio, alguém que não apenas protege o capital, mas também gera valor duradouro para si, sua família e sua comunidade. Brilhos comece sua jornada de investimento com humildade, prudência e visão de longo prazo. Que cada real multiplicado seja testemunho de uma fé viva, de que você não desperdiçou as bênçãos confiadas por Deus e jamais precisará se arrepender como o filho pródigo. Obrigado por caminhar com a Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um símbolo de fé. Um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. Taxa não perca as próximas lições, você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Dedo para a direita, inscreva-se no canal e deixe um comentário, teremos alegria em orar para que o seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado.